Olá, gente. Eu vou dar a doutrina agora sobre os casais. Uma palavra diz. A palavra, esse assunto é muito perplexo, é um assunto muito delicado sobre os casamentos, sobre o que está acontecendo no mundo hoje, né? A separação dos casais, não se amam mais. Que a palavra do livro de Mateus, né? Que por se esfriar, por se tentar liquidar o amor de quase tudo esfriaria. Realmente, sei que ali é para o povo eterno, mas por causa disso também o povo está fazendo parte. As mulheres hoje não querem obedecer às leis do eterno, estão deixando os maridos à toa. Aí aumenta o quê? Feminicídio no meio do mundo, a desobediência ao Pai Eterno, tanto do lado como do outro. Então hoje as mulheres não querem obedecer às coisas do Pai Eterno, não querem obedecer às ordens do Pai Eterno, por isso está acontecendo de manter no mundo. Vou dar a doutrina sobre o casamento. Vamos ler, inclusive, o que eu vejo em muitas igrejas, separando o casamento. Como separar um casamento? Às vezes a pessoa tem um casal, aí um se converte, aí passa a crer. E o pastor obriga que aquela pessoa faça parte também. Não é desse jeito. A palavra diz não é desse jeito. Eu vou ler daqui a pouco, lá em Coríntios, capítulo 7. Não é desse jeito. Inclusive eu tenho gente de parente que entrou na Assembleia de Deus aí, Assembleia de Deus aí, e obrigando que o homem entrasse também. Certo, é uma boa. É melhor entrar do que fazer as coisas erradas. Às vezes o homem lá fora faz coisa errada, mas chegar e conversar. Conversa com ele, etc. Traz para ouvir a palavra. Não é botando prensa. Se botar prensa, não acontece, há separação. Separação. Às vezes o cara não quer entrar, certo? Tudo tem seu tempo. Não é chegar assim, tal, a mulher se converte e trazer o marido à força, não. E com isso acontece muita separação do casamento. Eu conheço gente que separa por causa disso. Por causa que não estão entendendo uma palavra manda. Uma palavra manda. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Vou explicar direitinho isso aí. A respeito de como é a doutrina dos casais. Capítulo 7. Vamos ler lá. Assim. Vou ler aqui. Quanto aos que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que ela é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, a união dos dois. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, o marido. Eu vou fazer uma pausa aqui e explicar isso. A mulher, a partir do momento quando ela se une com o homem, ela não tem mais poder no corpo dela. Quem manda no corpo dela ali é o marido. Ele tem poder, é o corpo dela. É por isso que está havendo muita separação por causa disso. Vamos continuando. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Nem ele tem o poder, o corpo dele, nem ela ao corpo dela. Como? Porque um ou outro ali se amam. Então se amam, certo? Então está unido no amor. Se uniram para viver para sempre. Então por causa dessa desunião, está havendo muita separação no meio do mundo, e o feminicídio acontecendo, e as leis protegendo as mulheres, certo? As autoridades passando por cima das coisas do Pai Eterno, dando poder à mulher, e a mulher cada vez crescendo. Por causa disso também, porque o homem erra também. Tanto errado de um, como errado do outro lado também. Não está obedecendo o Pai Eterno. Por causa da desobediência que está acontecendo de manter no mundo. Vamos ler a doutrina. No verso 5 diz assim, olha, presta atenção. Verso 5. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que está acontecendo? Acontece muita separação aqui. O marido vai procurar a mulher e a mulher se nega. Ele procura lá fora. Certo? E está acontecendo. Satanás está administrando os casais. A partir do momento que a mulher se nega para o marido, ele vai arrumando lá fora e é uma discussão dentro de casa. É por isso que acontece muito feminicídio. Que eu assisto em reportagem, o feminicídio está acontecendo isso. Não porque a mulher é assim, não. Tem que saber. É os dois unidos. Então, por caso do homem chega em casa, às vezes quer o carinho da mulher, não tem. Aí ele se revolta, bebe cachaça, se revolta, às vezes comete um crime. Por quê? Porque tanto do lado como do outro, às vezes
a própria culpada é a mulher também. Não é porque a mulher é santa não, certo? Certo? O que eu vejo aqui é muitas mulheres passando por cima das ordens do Pai Eterno e não está seguindo, porque seguir direitinho aqui não acontece isso. Vamos ler o texto mais embaixo um pouquinho a respeito sobre o que eu falei agora, né? A respeito de o irmão que se converte e puxar o outro para a igreja pura. Não é assim. Não é desse jeito. Vamos ler direitinho aqui. 10 a 15. Está no 10 a 15, versículo 10 a 15. Mais para baixo um pouquinho, diz assim. Ó. Vou ler. 10 a 15, que diz assim: ora, aos casados, ordeno não eu, mas o machiar, que a mulher não se separe do marido. Vê que está mandando aqui ao filho do Pai Eterno. Olha aqui a doutrina dele. Qual é a doutrina dele aqui? É a doutrina machiar, viu? Aqui não é doutrina de homem, não. Doutrina dele. A mulher não se separa do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Está vendo aqui a doutrina? A mulher não deve se separar do marido, que está mandando é o machiar, é o filho do Pai Eterno. Se acontecer de haver uma separação, então se reconcilie, converse, reconcilie. Sabe por quê? Porque um casamento, gente, o marido e a mulher, é como é o machia e a igreja. O machia deu a vida pela igreja. E desse jeito também o marido tem que ter a sua mulher e, possível, dar a vida por ela. É a união dos dois. Daqui a pouco nós vamos ver lá em Pedro, a oração dele, se não praticar a doutrina, não vai ser ouvida não. Não vai chegar nem no primeiro céu. Imagina diante do trono do Pai Eterno. Não vai chegar lá não. Continuando o texto. Aos mais digo eu, não o Senhor, só falando. Se algum irmão tem mulher incrédula, presta atenção na doutrina, e esta consente em morar com ele, não abandone. É o que eu estava falando agora. Uma pessoa se converte, então a mulher incrédula, então ela quer morar com ele, concorda, então está certo, mora com ele. Não é chegar, venha a pulso não, a pessoa não quer estar preparado, quer dar mais uns tempos, aí a pessoa vem a pulso, aí é como a discórdia, né? A discórdia dos casais. No texto mais embaixo diz assim: e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, gente, acaba casado. Então, se converte. Usou a palavra, se converteu. Aí ele vai com carinho, com mansidão, pregar para a mulher. Você que é ele, e converteu-se, pregar para a mulher direitinho, para tentar puxar ela, devagarzinho, com carinho, com sabedoria, lendo a doutrina, para que ela entenda temer o Pai Eterno. Não é chegar de todo jeito aqui, que eu vejo aí, eu tenho gente conhecida que eu conheço, a maior confusão em casa, sobre esses textos. Quer dizer, a mulher se converte e quer puxar o homem de todo jeito. Não chegou o tempo ainda dele, certo? Ele quer dar um tempo, aí havia um discórdia em casa, certo? Aí acontece, discórdia, haver briga, pensa que não, há homicídio, né? Feminicídio, como não acontece. Então, gente, por causa desse desrespeito, por causa desse desrespeito à doutrina do Pai Eterno, aí está havendo esse desmantelo. Vamos ler no 1 Pedro, né? Lá em Pedro. Diz assim, ó. Diz assim, vamos ler lá. Primeiro Pedro, capítulo 3, 1 por diante. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas, quer dizer, a esposa dele, cada marido, né, cada esposa, etc. Então o marido, ele não é convertido, mas a esposa, ela é convertida, então ele, né, de qualquer forma, está sendo santificado por ela, certo? Aí o que ela faz? Chegar em casa, pregar direitinho para ele, conversar direitinho, vamos para a igreja para você ouvir a palavra,
Não é bom, porque a palavra está mandando aqui está mandando é o Pai Eterno, a palavra dele é o Mashiach com os apóstolos. Não é eu que estou falando, é a palavra manda. Então vai domando ele direitinho. Para que não chega em casa, a mulher escuta do pastor, o pastor diz, não, tem que estar aqui dentro. Se não estiver aqui dentro, você não pode estar. Tem que separar dele. Aí bota aí o quê? Bota logo uma lei para a mulher. Se não se converter, separa do marido. Então, separa até na cama, isso não pode acontecer. É por isso que está acontecendo muito desmanteiro, porque está desobedecendo a lei do Pai Eterno, desobedecendo as ordens da doutrina. Começa lendo mais para baixo. Diz assim, ó. Observar do vosso honesto comportamento, cheio de temor. Cheio de temor. O que é temor? Temor ao Pai Eterno. Tudo que eu faço é temor ao Pai Eterno. Então, quando a mulher teme ao Pai Eterno, então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer tudo conforme o que o Eterno manda. A palavra do Mashiach, que é o Filho, com os apóstolos, etc. Então, quando se teme ao Pai Eterno, obedece toda a doutrina. Lendo mais para baixo. No verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido. Aliás, eu vou ler o 3. Não seja dono da esposa, o que é exterior, com um frisado nos cabelos, adereço de ouros, aparato de vestuários. Né? Seja, porém, o homem interior do coração unido ao corruptivo, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Eterno. Pois foi, agora o verso 5, pois foi assim que também, que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam no Mashiach, no Eterno, aqui o Eterno, está aqui Deus, estando submissas a seus próprios maridos, submissa, como quem? No verso 6, como Sara, né? Fazia, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós tornaste filha, praticando bem, não temendo perturbação alguma. Então, gente, é a doutrina direitinho para entender a mulher. Agora o marido, no verso 7, marido vós igualmente vivei em vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com as vossas mulheres. A vossa mulher está aqui no singular, né? Mulheres, quer dizer, os casais e muitas mulheres. A vossa mulher como parte mais frágil, tratando com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não seja interrompida as vossas orações. Se a partir do momento que um casal não tem respeito com o Pai Eterno, não tem obediência da palavra dele, a oração não chega no Pai Eterno, não chega. Ora em vão. Não adianta estar falando Senhor para lá, Senhor para cá, porque senão cai no texto lá de 7 de Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos vão chegar lá dizendo que fez aquilo, que profetizou, que fez prodígios e sinais, fez cura certa e vai ficar para Deus. Nunca te conheci. Apartar de mim, volte praticar a iniquidade. Então, gente, vamos ler mais coisas aqui, né? Fiz um trabalho aqui para você entender. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e o verso 9. Diz assim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Vou ler lá. Vamos ver a doutrina para a mulher. Para a mulher entender. Para a mulher chegar a querer ultrapassar as coisas para até querer mandar no nome. Hoje que eu vejo aqui, a mulher quer mandar no nome. Né? Os homens não entendem as coisas. Não entende as coisas, está passando o seu valor do Pai Eterno, não está obedecendo as coisas do Pai Eterno. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 por Deus, diz assim, olha. Da mesma sorte, olha do 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Todo lugar. A Bíblia diz orar sem cessar. Orar sem cessar e orar sem cessar em todo canto. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orando em todo canto, para a mulher usar o véu e o homem cabeça descoberta. Aqui orar em todo lugar. Da mesma sorte, verso 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atraviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola ou vestuário despecioso. No verso 10, porém com boas obras, como as próprias mulheres que se professaram ser piedosas, né, no passado e no futuro também. No verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. No verso 15, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor
e santificação com bom senso. Então, gente, está dizendo aqui, eu vejo as mulheres pastoras. Pode não. A mulher pastora pode estar administrando a palavra, não. Tem mulher pastora que está fora da doutrina. Como é que uma mulher pastora está lendo a palavra, está lendo a Bíblia? Não pode. Então está lendo a Bíblia, está lendo o pai está negando a parte. A mulher não pode ser pastora, a mulher não pode estar administrando. O homem é na frente, o homem tem que estar de frente. Você vê que todas as carradas paternas desde o começo, o homem é de frente. O homem é de frente. O que eu vejo aí é muita gente, até da igreja que eu vejo aí, gente fazendo novela, usando as coisas do Pai Eterno, mulher na frente, tá torcendo a palavra do Pai Eterno. Então a palavra do Pai Eterno é o homem na frente, a mulher tem que ser inferior ao homem. Ou seja, não é porque a mulher é submissa ao homem, o homem vai pisar nela. Não, de jeito nenhum. O homem tem que dar carinho à mulher, que é a parte mais frágil do corpo do homem. Como foi tirado? A obra foi tirada do corpo do homem, a mulher. O homem foi feito, né, do pó da terra, e o Eterno tirou do homem a mulher para ele. A mulher não quer ser submissa ao marido e está acontecendo hoje de manter no mundo porque ninguém quer obedecer. Deixa eu ver se tem alguma mais coisa aqui para mim ler, né? Eu vou ler aqui uma passagem aqui, lá no livro de o que é uma separação na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia completa. Lá no livro de Eclesiástico, capítulo 23, o verso 22. Eu vou ler aqui, viu? Eu vou ler aqui, nessa Bíblia aqui. A Bíblia completa. Essa daqui mesmo, que é duas Bíblias que eu tenho de Jerusalém, essas duas Bíblias. Essa Bíblia aqui diz assim, ó, Eclesiástico, capítulo 22, 22 deixa eu ler aqui. 23, e verso 22. Eu vou ler lá, viu? Diz assim, ó. Assim também, capítulo 23, verso 22, podia dizer assim, assim também será da mulher que abandona seu marido, e por herdeiro lhe dá um filho de outro. Diz assim no verso 23, pois em primeiro lugar, ela desobedeceu a lei do Altíssimo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pecou contra seu marido. E em terceiro lugar, marchou com adultério. E se conceber filho de estranho, ela será levada diante da Assembleia, e seus filhos serão examinados, seus filhos não herdarão, não serão raiz, e seus ramos não darão fruto, deixará lembrança de maldição. Está vendo que é uma separação, gente? Está vendo que é uma separação? Uma separação é uma coisa muito grave, gente. Eu vejo aí os casamentos de hoje, o que acontece? Casa hoje, separa amanhã, certo? Isso é lei satânica, isso é doutrina satânica. E vocês ficam pregando o eterno. Eu estou dando essa doutrina para aqueles que estão buscando o eterno. Só que eu quero buscar o eterno, certo? Não tem doutrina, Roma não dá essa doutrina, não explica isso para vocês. A Bíblia está aí para ensinar para a gente. Não quero obedecer, é o de manter um do lado do outro. A mulher no canto, o homem diz outro, uma adulta no meio do mundo, uma mulher no canto, mulher e outra, não tem assistência em casa, a mulher não obedece o marido, aquele de manter na família. E querem buscar Deus desse jeito, querem buscar salvação desse jeito, desse jeito vocês querem se salvar, Então muita gente está pensando que o Filho do Pai Eterno veio, morreu, resgatou todo mundo. Não é assim. Inclusive eu já estava palestrando com uma pessoa, ele disse, não, o Filho do Pai Eterno veio, morreu para salvar todo mundo. Não é assim. O Filho do Pai Eterno, ele morreu por todo mundo. Agora só deu a vida pelo aquele que faz a vontade dele, aquele que ele manda. Morreu por todos. Agora só deu a vida para os seus amigos. Ele só deu a vida pela igreja. É uma igreja irrepreensível, é o que eu li, né? Uma igreja sem mácula, sem defeito, sem ruga e sem falha, porque é uma igreja perfeita. Então eu tenho que estar perfeito, com a doutrina do Pai Eterno. Então estou dando essa doutrina para todos os casais. Se amem, conversem. Não estou regenerando todos, que existem ainda casais que se amam ainda, certo? Mas o que eu vejo hoje, sabe, as mulheres só querem um casal hoje, eu quero um homem hoje, se tiver dinheiro. Então é o amor do dinheiro. É as mulheres trocando de marido dia para noite. Casa hoje, separa amanhã, se une hoje. É uns homens adúlteros e umas mulheres adúlteras. Estão buscando o Pai Eterno, é Deus para lá, Deus é bom. Então as orações de vocês não estão chegando nem nas nuvens, que direi ao sétimo céu. Eu vou ler aqui mais uma parte aqui. Vamos ler lá em Mateus capítulo 19, verso 9. Vamos ler lá. 19, 9 no livro de Mateus. 19, 9, para aí. Vamos lá.
Diz assim. Eu vou ler em cima. De modo que, aqui, ó, no verso 19, 3. Vinha a ele alguns fariseus, experimentava, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tem lido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher? No verso 5 diz assim: e que, se por causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. No verso 6 diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Está vendo? Ouvindo? Portanto, o que o Eterno juntou, não separe o homem. No verso 5, 7, aliás. Replicar depois, que mandou Moisés então dar carta de divórcio, de repudiar? A Filipe respondeu Mashiach: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés, está aqui Moisés, mandou Moshe, que Moshe, pois, permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Aí ele reforçou no verso 9: eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Veja, se a não ser relações sexuais ilícitas, né? Se ele der carta de divórcio à mulher, desprezar a mulher e arrumar outra, adultera. E que casar com uma repudiada, comete adultério. Tanto ele adultera com outra mulher, se arruma outra, como ela deixa brecha, ele deixa brecha para ela adulterar. E aquele que casar com ela, comete também adultério. Vê o desmantelo onde fica de uma família, gente. Veja onde vai cair o desmantelo no mundo. E a Bíblia diz que adúltero não entra no reino do céu. Está dizendo no livro dos Gálatas, capítulo 5, né? 19 lá. Adúltero não entra no céu. Então comete adultério. Então, gente, preste atenção. Preste atenção o que é um casal, o que é um casamento. As mulheres hoje não olham para a riqueza dos homens, não, que eu vejo as mulheres hoje interessadas, só querem riqueza de homem. Se o homem tiver dinheiro, quer, é amor. Amor, que amor é esse? Que amor é esse? Outra coisa, quando o Pai Eterno fez a mulher lá no Jardim do Éden, o que foi que o Pai Eterno fez lá e disse lá? A mulher, quando ela pecou, multiplicará a dor de parto, até multiplicou a dor de parto dela, e o desejo dela para o marido. O desejo dele para o marido, que eu vejo hoje as mulheres ficam se negando ao homem, não dá carinho ao homem, o homem já esquenta da cabeça, arruma a mulher lá fora, a menina se casa, a separação. E muito o feminicídio está acontecendo. É por causa disso. Tem que se olhar, gente, a mulher, ela é uma parte que acompanha o homem. Não é chegar a mulher cheia de direito e querer mandar no homem, não. Porque as mulheres hoje querem mandar no homem. Não é desse jeito. A mulher pode ser tamanho de um prédio. E o homem pode ser tamanho de uma castanha. O homem é o cabeça dela. Ela pode ser o tamanho que for. Quem é a autoridade é o homem. A mulher não é para que seja inferior, para que pise em cima dela de jeito nenhum. É os dois se amando, concordando direitinho. Então assim, a bênção nos lares. Então só desse jeito. Deixa eu olhar aqui se tem alguns para me ler. Então tá aí, né? A mulher separada do marido, é a mulher repudiada, é a mulher que ela se casar com outro homem, ela comete adultério. Então tu tem que ter cuidado com isso, para não haver nos casais esse negócio de casa hoje, se separa amanhã, casa com o outro, adultério aqui, aí é Deus para cá, Deus é amor, não. Deus, o Eterno Poderoso, ele mandou o seu filho para a doutrina dele está aqui. Então do jeito que o marido ama, o filho para Eterno ama a igreja, deu a vida por ela, então o homem tem que amar a sua esposa e a esposa tem que amar seu marido para não haver separação. E eu bati muito essa tecla agora sobre esses casais que vivem em igrejas. Eu vejo no parente meu que ela se converteu da Assembleia dos Homens, então o pastor obrigou que ele entrasse na igreja de todo jeito. Então não é desse jeito, é conversando, é direitinho, explicando, palestrando, com amor e carinho, com reverência na palavra, para que a pessoa entenda a palavra do Pai Eterno, porque aqui quem manda é a palavra, não é eu e ninguém ser humano aqui, quem manda aqui é a palavra do Pai Eterno, certo? Ele é quem administra a palavra dele no Filho, nos apóstolos, nos profetas. Então muito obrigado e até a próxima oportunidade.